paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida. É com muito prazer, muita alegria que estamos juntos mais uma vez para aprender do Senhor, para sermos encorajados através da palavra dele a seguirmos em frente. Nós estamos aí nesse formato agora nesse mês de dezembro porque é um formato de gratidão. É uma forma mais simples, menos formal, de uma maneira muito mais informal, passando uma certa proximidade, por conta até do próprio ambiente, mas não menosprezando a força, o poder dentro da simplicidade de tudo que é feito para Deus. Então a força vem do Senhor, o poder, a capacitação vem de Deus. E eu não tenho dúvidas que a palavra do Senhor ela não volta vazia e será ministrada no seu coração. Como eu tenho falado, é muito importante que nesses momentos você também tenha a sua responsabilidade no seu lar, onde quer que você esteja, porque esse momento, sempre nas quartas-feiras, é um momento que a gente dedica a lembrar dos feitos de Deus, sempre em gratidão, através das nossas orações. É o nosso chamado culto de oração das quartas-feiras. Mas para que todos nós possamos ter as nossas responsabilidades, você tem que ter a sua também, viu? Então você pode ouvir um louvor da sua preferência, sempre algo voltado para a adoração do nosso Cristo, ter um momento de oração, de gratidão, porque quando a gente faz nesse horário, faz todo mundo junto, eu sei que nada místico vai acontecer, mas eu acredito que Deus se alegra, porque estamos todos no mesmo propósito e a ideia é essa, em comunhão, ainda que de maneira virtual, online, mas em comunhão porque estamos no mesmo propósito. Lembrando que a gente tem nós... Eita, quase não sai! Lembrando que a gente tem sempre os nossos cultos presenciais nos domingos e eu conto com suas orações. Com certeza Deus tem abençoado a Igreja Batista Esperança e grandes coisas estão por vir. Então, nós vamos ter agora um momento de oração, vamos falar com Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e você vai fechar os seus olhos e vai orar comigo em nome de Jesus. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um momento podermos adorar o Senhor. Obrigado pela tecnologia que o Senhor nos fornece enquanto câmera, celular, internet. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome seja propagado, Pai. A glória é do Senhor. E não tenho dúvidas que o alcance da Tua palavra na vida das pessoas, a gente não consegue mensurar, Senhor. Porque a Tua palavra não volta vazia. Então o alcance, com certeza, vai cumprir todo o propósito para que foi designado. Então, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está acompanhando agora, este momento de culto, de aprendizado na Tua palavra, Senhor. Fortalece o abatido, levanta aquele que está cansado, aquela que está cansada, Senhor, e que a Tua palavra de consolo, meu Deus, venha fortalecer esses corações. Eu te louvo por cada vida que agora está acompanhando, não importa onde esteja, no lar, no trabalho, onde quer que esteja. Eu, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, ministrando bênçãos na vida dessas pessoas. Então, Pai, faz a Tua obra, faz a Tua vontade, nós confiamos ao Senhor as nossas vidas, porque todas elas foram consagradas ao Senhor Jesus. Então, muito obrigado, nos ensina, nos dá ânimo, nos fortalece nessa caminhada, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aí nessa pegada de agradecimento porque estamos no mês de dezembro e até aqui nos ajudou o Senhor. A gente pode declarar isso com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós temos muito para agradecer a Deus, mas a gente sabe que ao longo dessa caminhada para muita gente não foi nada fácil. Muita gente desanimou no meio do caminho, muita gente vacilou no meio do caminho, muita gente ainda precisa ser levantada pelo poder de Deus, a gente sabe disso. É por isso que hoje, nesse momento, eu gostaria de falar contigo, compartilhar um pouco da palavra do Senhor num quesito que é crucial, é imprescindível para aquele que deseja estar firmada no caminho de Deus, a respeito de bravura. Isso mesmo, bravura, valentia, coragem. Muitas pessoas perderam a coragem, perderam o ânimo por conta da pandemia, por conta de outras perdas que tiveram e estão tendo na pandemia. Mas a gente não pode desanimar no Senhor. A gente precisa da coragem para seguir em frente, da bravura e da força que vem do nosso Deus. A gente está sempre lembrando, numa mensagem ou outra, a gente sempre lembra que a alegria do Senhor é o quê? É a minha e a sua força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não pode se esquecer disso. Porque por nós mesmos, a gente não tem como seguir em frente. A gente sabe, nós somos humanos. A palavra revela que nós somos pó, que Deus conhece a nossa estrutura, está lá nos Salmos, e sabe que nós somos pó.
Então, perceba a fragilidade que nós temos. Por isso que a gente tem que se apegar à palavra do Senhor e olhar para essa palavra e entender que temos a chave, temos chaves para viver uma vida de bravura, de valentia e de coragem no Senhor. Até porque quando eu menciono e falo da palavra bravura, vem na cabeça isso: coragem, valentia. Mas talvez você, dentro da estrutura e do contexto que você está passando, você pode olhar para si mesmo e dizer: ô pastor, eu não sou uma pessoa corajosa. Ô pastor, eu sou uma pessoa que tem tantas falhas. Eu sou tímido, sou tímida. Eu já pensei em desistir dessa caminhada. Eu não sei o que fazer porque eu me sinto muito fraco, muito fraca. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui bom, viu? Para a glória de Deus. Se Deus quiser, claro. No ano que vem vamos falar muito. Já que estamos nesse processo de reconstrução, na área espiritual, vamos falar muito de batalhas também, vencendo batalhas com o Senhor Jesus. E aí eu já quero preparar o seu coração para algumas coisas que, se Deus quiser, em 2022 vai acontecer. Então, a gente não pode somente agradecer ao Senhor sem lembrar de todas as vitórias que Deus nos tem concedido. E aí, falando de bravura, isso nos remete nas Escrituras tudo que o povo de Deus passou, enfrentou, nas batalhas que travaram, que o povo de Deus travou. E você, como povo de Deus, pode vencer também em nome de Jesus. Você não pode se esquecer disso. Por exemplo, eu fiz um apanhado a respeito de algumas coisas que aconteceram no passado e que nos estimula a seguir em frente através de uma bravura, de uma força que vem de Deus. E você tem essa força em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 21, falando de batalhas, falando de guerras, de conquistas do povo de Deus, a gente sabe que toda vez que a gente se depara com uma situação adversa, a gente se assusta. Lembrando, olha aquela questão, nós somos pó e a gente se assusta diante de uma circunstância que aparentemente é desfavorável. Mas por que isso acontece? Porque o nosso eu que é falho, que é frágil, ele diz assim: você não vai conseguir. E isso nos causa temor, nos causa medo. Então é interessante que em Deuteronômio, no capítulo 7, 21, a Bíblia diz assim: não te espantes diante deles. Olha a ordem de Deus. A gente vai olhar, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma circunstância desfavorável, a gente fica com medo, aí de repente vem Deus, Deus diz assim: não te espantes diante deles, porque o Senhor, olha só, o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande, e não somente isso, a minha versão traz assim, Deus grande e terrível, mas não apenas terrível para a gente, no sentido de que a gente conhece um pouco o Deus que a gente serve, a gente não pode menosprezar isso, mas os nossos inimigos precisam saber disso. As nossas circunstâncias desfavoráveis precisam saber disso. O nosso Deus está no meio do povo dele e esse Deus é terrível. Não somente isso, mas como a Bíblia fala, é um Deus grande. O Deus que você serve, meu irmão e minha irmã, você que quer conhecer a esse Deus, saiba que ele é grande e que não tem circunstância desfavorável que venha amedrontar você. Na verdade, pode até puxar um pouquinho essa questão do medo, da dificuldade, mas saiba, a Bíblia declara, você não precisa ficar espantado ou espantada diante da circunstância. E olha que a gente tem acompanhado nos noticiários, tem escutado algumas coisas, tem visto algumas coisas que nos trazem temor, medo, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso que falar de bravura, falar de valentia, de coragem, requer dependência em quem? Em nós mesmos? Não. Porque a gente é medroso, a gente é frouxo por natureza, o ser humano é assim. Por mais que se mostre numa posição favorável, por mais que ocupem determinados cargos políticos, cargos de guerra, o homem por natureza ele é temeroso. Ele não sabe lidar muitas vezes com situações adversas, principalmente o homem sem Deus. Ou você acha que no meio dessa pandemia, os grandes generais, os grandes oficiais, aqueles que ocupam cargos de representatividade no governo mundial, você acha que não ficaram com medo com tudo que aconteceu na pandemia? Só para você lembrar, traga à memória quando foi anunciado a pandemia, principalmente na China, por exemplo, em quanto tempo foi construído? Eu me lembro, eu fiquei assustado. Parece que em 15 dias ou 20 dias
foram construídos 2 mega hospitais de campanha na China, e isso deixou o mundo apavorado, porque eles sabiam do que estava por vir, eles se anteciparam. E você sabe, acompanhando os números nos noticiários, sabe que isso valeu a pena o que eles fizeram. Outros países não levaram tão a sério e tiveram os resultados que tiveram. Não vem ao caso, mas só para ilustrar como isso causou medo e pavor nos grandes líderes das suas nações. Mas a Bíblia fala, olha, não te espantes diante deles, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Que Deus é esse? Aí o versículo continua, Deuteronômio 7:21. Deus grande e terrível. Mas não para por aí não. Um outro versículo que eu seleciono para você, aqui nesse momento, está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim, ó, e ele disse, não temas. Olhe mais uma vez, o que nos estimula a bravura, a coragem, a valentia. Não temas, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais uma situação de guerra, mais um ambiente de guerra. Então a gente precisa saber que não somente o nosso Deus está conosco, nos estimulando a bravura, nos estimulando a seguir em frente, mas a gente está cercado do povo de Deus, nós estamos cercados do povo de Deus, a gente não pode se esquecer disso. Nós estamos juntos nessa batalha. E aí eu trago sempre a memória aqui, você que não conhece, aproveita e já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, porque a gente está sempre trazendo uma mensagem de ânimo, de encorajamento para você que tem passado, enfrentado alguma dificuldade. Mas olha só que interessante, eu estou sempre trazendo aqui que nós temos um batalhão de pessoas que estão em orações, nós temos um grupo de colunas intercessoras que está sempre orando. Então perceba, Deus está conosco, o Deus Todo-Poderoso, que é terrível e temível, mas também a gente tem um povo de Deus que está sempre em oração, nos estimulando a seguir em frente. E quando a gente olha para a palavra num contexto de guerra, a Bíblia diz, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É por isso que o povo de Deus unido pode vencer batalhas, vencer guerras. E vou te dizer uma coisa, eu sei que muitas pessoas têm se frustrado, têm comentado, têm falado coisas a respeito, olha só, como é que é crente, como é que se diz povo de Deus, e uma divisão tão grande no meio do povo de Deus, e é verdade, tem acontecido isso, mas não seja você a causar essa divisão, a gente precisa estar unido, nós precisamos estar unidos, é por isso que Jesus Cristo disse que um reino dividido entre si não pode subsistir. Imagine, a gente tem que estar unido no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança, porque a Bíblia fala, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Temos inimigo? Temos. A história mostra, no meio do povo de Deus, que sempre haverá inimigos, sempre haverá guerra, sempre acontecerão essas coisas. Mas a gente não pode desanimar, temos que exercer a nossa bravura em Cristo, não colocando o nosso Deus à prova, mas com coragem para seguir em frente, com ânimo para seguir em frente. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos o quê? Alegres, diz a palavra do Senhor. Então mais um versículo que fala de ânimo, de coragem, de perseverança. Jesus, ele não abre mão disso, de estar no meio do teu povo. Olha um outro versículo que eu acho interessante e que nos anima, a bravura, a coragem a seguir em frente. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, ó, nessa batalha, olha só, nessa batalha não tereis que pelejar, prostrai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, glória a Deus, aleluia! Vocês perceberam nos detalhes desse versículo? Mais um contexto de batalha, um momento específico, e com Deus é assim. Tem momentos que a gente tem que fazer valer aí a força do nosso braço, correr, ralar joelho, ir para a guerra mesmo, sem medo. Mas tem momentos que o que é que a gente tem que fazer? Descansar, repousar e saber que Deus pelejará por nós. O nosso Deus é Deus de guerra também. O nosso Deus vai adiante. Nesse contexto específico, vocês perceberam os detalhes?
Olha, nesta batalha, segundo o livro das Crônicas 20, versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar. Pera lá, somente um Deus tremendo pode propor uma ideia dessa. Dizer para um povo, olha, nessa guerra específica, ninguém vai lutar. Deixe comigo. Já parou para pensar nisso? Deixe comigo. Isso nos ensina o quê? Nos estimula a bravura, a coragem, porque nem toda batalha é para a gente dar de cara com o inimigo. Deus vai à frente. Você tem que descansar, confiar nele. O problema é que às vezes a gente quer fazer e acontecer, tem que ser do nosso jeito. Lembra da mensagem de domingo que eu trouxe falando sobre família, sobre um comercial que traz até uma música dos anos 80, falando aí sobre essa questão, minhas regras, minhas atitudes, do meu jeito. Calma lá, é do jeito de Deus, no tempo de Deus, na palavra de Deus. Você não pode se esquecer disso. Nesse contexto específico, Deus está dizendo, não vai batalhar, não precisa. Prostrai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Nesse momento é que a gente pensa, olha, eu tenho que recuar, mas não ficar parado. No meu recuo, joelho no chão, descansar em Deus, oração constante, porque Deus vai pelejar por mim. Você não pode se esquecer disso. O nosso Deus é Deus de guerra. Ele vai pelejar por mim e por você. Não tente meter os pés pelas mãos, porque vai dar errado, vai dar errado. Não faz isso em nome de Jesus. Descansa nele, confia nele. A Bíblia diz, e o mais ele fará. E aí Deus diz, não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E para finalizar esse momento de devocional, nessa pregação, nesse estilo, nesse formato. Olha os meus amiguinhos que estão aqui. Vocês notaram, né? Que para cada momento tem sempre um convidado especial. Primeiro eu tenho que declarar, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Quero mandar um abraço para o meu amigo Léo, superintendente da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, esposo de Monique, fez esse bonequinho aqui, esse BB-8 de Star Wars. Eu gosto muito dessas coisas. E claro, ali sem comentários, só oração. Mas vamos lá, apenas um quebra-gelo. Eu quero deixar aqui esses 3 últimos versículos que se encontram nos Salmos, para alegrar ainda mais o seu momento, para que Deus te fortaleça mais com bravura, com valentia e com ânimo. Se encontra no Salmo 18. No Salmo 18, versículo 32. Porque esses 3 versículos mostram a grandeza de Deus ainda mais, para que você, nessa valentia, não meta os pés pelas mãos, achando que pode fazer e acontecer. Lembre-se, a glória é do Senhor, não nossa. Deus vence as nossas batalhas, para que a glória seja dele. Lembra de domingo, do nosso último encontro? Lembra do nosso último encontro? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de quem? Nossa? Não, fazer para a glória de Deus. E no Salmo 18, versículo 32, a Bíblia diz assim, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Se eu posso fazer alguma coisa, é porque Deus é quem me aperfeiçoa, é Deus quem me cinge, é Deus quem me fortalece, e nessa caminhada eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então essa bravura, essa coragem tem que vir primeiro de Deus, na certeza de que é Ele quem me capacita, para que eu possa vencer as batalhas, e aquelas que eu não posso de peito aberto chegar junto, aliás, nenhuma batalha a gente pode ir de peito aberto, a gente lembra que é o Senhor quem cinge os nossos lombos. Salmo 28, versículo 7, penúltimo versículo. O Senhor é a minha força. Olha o que diz a palavra. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. Nele confiou o meu coração, diz o salmista. E ele declara mais. Fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. Notaram? Elementos de guerra, instrumentos de guerra num único versículo. Mas sempre a glória firmada no Senhor. Porque o Senhor é a minha força e Ele é o meu escudo, e nele eu confio. Olha aí, o escudo é o quê? Proteção. Então eu não vou confiar no escudo humano, na minha própria força. Mas como Deus é o meu escudo, e Ele me estimula a bravura, e eu posso ser grato a Ele, eu descanso no Senhor. E por fim, no Salmo 86, no versículo 7, para abençoar ainda mais a sua vida, a palavra do Senhor diz: no dia da minha angústia,
clamo a ti, porquanto me respondes. No dia da minha angústia, clamo a ti, por quê? Porque tu me respondes. Deus é quem nos estimula, Deus é quem nos encoraja, Deus é que cria em nós esse coração de bravura, mas uma bravura não soberba, uma bravura humilde, porque em tempos de guerras, como nós estamos vivendo, não importa, guerras no lar, guerras circunstanciais, faculdade, escola, com vizinhos, na família, no trabalho, em tempos de guerra, a gente descansa em Deus, mas a gente não perde a bravura, a gente não perde a valentia, a ousadia no Senhor. Descansa nele, confia nele. Deus é um Deus de guerra e Ele vai à frente, nos estimulando a vencer sempre. Até porque a Bíblia fala que não somos apenas vencedores. Eu costumo brincar sempre trazendo essa ilustração. Quando você entra numa competição, você vai disputar uma competição, você não sabe quem vai vencer, até que a competição termine. Por quê? Porque você está competindo. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a Bíblia declara que somos mais do que vencedores. E o que é que significa ser mais do que vencedor? É já saber o resultado final. Estamos em guerra? Amém, aleluia, glória a Deus. É um fato? Amém, aleluia e glória a Deus. Mas não podemos nos esquecer que em Cristo somos mais do que vencedores. E mais do que vencedor é saber que mesmo na guerra, mesmo nas batalhas, já sabemos o resultado. O resultado é a vitória em Jesus. Que Ele continue te abençoando, que Ele continue te fortalecendo. Dezembro, mês de gratidão, mês de estímulo, de coragem para um ano que logo, logo, se Deus quiser, estará se aproximando. Que Deus te abençoe, é o meu desejo. Amém e amém.